Acerca das técnicas de recuperação de arquivos de um computador, julgue o item subsequente. O registro do Windows é um arquivo do sistema no qual são guardados todos os usuários dos aplicativos para o controle do nível de acesso aos respectivos dados, certo ou errado? Bem, para essa questão ser respondida de forma eficiente, pessoal, nós temos que entender o que é o registro do Windows. E aí, já é importante lembrar que nós estamos falando na própria nomenclatura registro do Windows, quer dizer, do próprio sistema operacional. Eu vou acompanhar com vocês aqui a parte teórica e depois a gente vê na prática. Acompanha. O registro do Windows, na verdade, não é a ideia de um determinado arquivo, e sim de um banco de dados hierárquico, porque ele é formado por uma hierarquia de itens, que são as chaves que a gente vai ver daqui um pouquinho. Então ele é um banco de dados para guardar as configurações de baixo nível. Quando eu digo configurações de baixo nível, são aquelas que se aproximam mais da própria máquina, do próprio entendimento do computador. Quando a gente fala em alto nível, nós estamos falando em configurações que se aproximam mais do usuário. Por exemplo, quando eu falo do painel de controle do Windows, e aí no Windows tem o painel de controle, tem a área chamada configurações, essas são consideradas configurações de alto nível, mas que devem ser traduzidas em configurações de baixo nível. Então, quando o usuário realiza uma simples operação de configuração em alto nível, usando o painel de controle ou a área configurações, na verdade, essas informações vão ficar descritas no registro do Windows, que é o banco de dados que guarda as informações de baixo nível, quer dizer, no entendimento mais próximo da máquina do que do próprio usuário. Bem, outra coisa importante, quando a gente fala do registro do Windows e essas configurações, que são relacionadas tanto ao próprio sistema operacional, mas também são configurações de baixo nível relacionadas aos aplicativos e aos programas instalados nesse sistema operacional Windows. E essas configurações elas podem ser editadas através de algumas chaves que nós vamos chamar de RIVs, ou como muita gente diz, as RIVs. Então, as RIVs, na verdade, são chaves que nos permitem alterar e editar as configurações do registro do Windows. Alguém poderia me indagar, mas como é que a gente chega no registro do Windows? Então vamos lá. Nós podemos clicar ali na caixa de pesquisa do Windows e digitar regedit, R-E-G-E-D-I-T, regedit, que é o editor do registro do Windows. Então a gente clica lá na caixa de pesquisa, digita regedit, como eu fiz, e aí aparece ali, ó, regedit. Basta clicar para executar esse comando e aí vai aparecer o editor do registro, quer dizer, o editor do registro do Windows. E aqui estão as várias chaves, aqui é a demonstração de que ele é um banco de dados hierárquico, que tem várias chaves de configuração, e aí já percebe que essas chaves de configuração, as chamadas RIVs, elas têm dentro delas outras subunidades, outras subchaves de configuração, que a gente vai alterando aí para vários elementos relacionados ao sistema, como, por exemplo, configurações básicas do próprio sistema operacional, tem que ser traduzidas em informação para ficar armazenada aqui no registro do Windows para ser uma configuração de baixo nível. Quando eu instalo um programa ou altero configurações de um determinado programa, essas informações também têm que ficar armazenadas como informação de baixo nível aqui no registro do Windows. A própria ideia dos usuários utilizando o sistema, isso também tem que ficar como informações e as suas configurações como informações do registro aqui em baixo nível. No editor de registro do Windows a gente pode alterar essas configurações. Ele na verdade é uma interface que me permite ou me facilita alterar as configurações do registro do Windows, que eu não recomendo que usuários sem conhecimento técnico suficiente venham aqui tentar alterar essas configurações, certo? Isso exige um conhecimento técnico, porque senão pode causar algum dano ao sistema. Então vamos lá, voltando à questão, ele dizia: o registro do Windows é um arquivo do sistema no qual são guardados todos os usuários dos aplicativos. Aqui eu já começo discutindo porque o registro do Windows é um banco de dados hierárquico e no qual guarda, na verdade, todas as configurações do sistema, transformando isso em configurações de baixo nível, mais próxima do computador.
tanto configurações do próprio sistema operacional, como também dos aplicativos. E outra coisa interessante é que aqui ele diz, são guardados todos os usuários dos aplicativos. Na verdade, no sistema operacional Windows, os usuários são do sistema operacional. Os aplicativos estão disponíveis para os usuários do sistema operacional. Então, dizer assim, são guardados todos os usuários dos aplicativos também é estranho, porque, na verdade, existem configurações relacionadas aos usuários do sistema operacional e não dos aplicativos. Os aplicativos têm as configurações desse aplicativo, tem permissões de acesso, perfeito, mas observa, os usuários, quando a gente fala do Windows, são usuários do sistema operacional que têm ou não permissão para acessar os aplicativos. Então nós podemos imaginar que dentro do sistema operacional tem a gestão dos usuários, tem a gestão dos aplicativos e o sistema operacional que tem os seus usuários, tem permissões, alguns usuários têm permissão para acessar alguns aplicativos e outros usuários não têm. Então, na verdade, quando a gente fala sobre o registro do Windows, ele fala sobre um arquivo, já temos aí uma ideia que tem um erro, porque a ideia é um banco de dados hierárquico no qual são armazenadas e indicadas configurações do sistema operacional e dos usuários, e pode ser até dos usuários do sistema operacional que podem ou não usar alguns aplicativos, né? Por isso tem um erro aí de texto importante. Aí dispara o controle no nível de acesso dos respectivos dados e, na verdade, ali no registro é as configurações, aí sim, podendo indicar permissões de acesso a determinados dados por determinados usuários. Então, em função desse começo aqui, muito mal feito aqui, primeiro o ideal deveria dizer, o registro do Windows é um banco de dados hierárquico que armazena configurações de baixo nível, sejam elas configurações de usuários do sistema operacional, sejam elas configurações dos aplicativos e programas instalados e as próprias configurações do Windows, né? E aí dispara o controle de nível de acesso aos respectivos dados. Então está errado aqui essa questão por uma montagem errada no texto. O certo seria dizer, repetindo, o registro do Windows é um banco de dados hierárquico de baixo nível que armazena configurações do sistema operacional, dos programas instalados e também dos usuários do sistema operacional, não usuários dos aplicativos, porque os aplicativos só vão ter, os usuários vão ter permissão ou não para acessar determinados aplicativos, mas o que tem de informação no registro do Windows são os usuários, são configurações dos usuários do sistema operacional. Isso é um ponto importante para determinar que essa questão estava errada. Certo, pessoal? Mais uma questãozinha resolvida, bem interessante aí.